Oi gente, eu sou a Tati e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a trilogia do verão da Jenny Han. Nesses últimos dias eu maratonei esses 3 livros e eu percebi que é assim que eu tenho que fazer para conseguir terminar de ler uma série de livros, ou uma trilogia, ou qualquer livro que tenha continuação. Eu tenho que ler tudo em seguida, porque senão eu nunca vou terminar. E eu decidi que eu ia fazer como eu fiz com a série dos Garotos Corvos, que eu ia gravar atualizações toda vez que eu terminasse de ler um livro. Então essa, na verdade, sou eu do futuro, e os vídeos que vocês estão prestes a assistir foram gravados durante essa semana, conforme eu ia terminando de ler cada livro. Então, pra quem não conhece a trilogia, ela vai contar a história da Belle. E toda vez que chega o verão, ela, a mãe e o irmão vão pra essa casa de praia em Cousins Beach. Lá meio que mora a segunda família dela, né? A Suzanne e seus 2 filhos, o Conrad e o Jeremiah. E a Belle, ela é apaixonada pelo Conrad e pelo Jeremiah. Então aí nós temos um triângulo amoroso. E cada livro vai seguir um verão diferente. Então a gente segue a Belle desde quando ela tinha uns 15, 16 anos até os 24, quando ela finalmente casa com um dos dois e a gente descobre com quem ela fica no final. Eu tenho que deixar aqui avisado que tem spoiler nas minhas atualizações, então se você não leu os 3 livros, eu vou deixar aqui aparecendo um minuto pra você ir lá no final do vídeo, que eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da trilogia em um todo. Yeah. Bom, gente, eu terminei de ler o primeiro livro e o que eu achei dessa história, né? A primeira vez que eu li esse livro, eu tinha acabado de ler Para Todos os Garotos que eu já amei. Eu acho que eu tinha lido o 1 e o 2, PS Ainda Amo Você. O último não tinha sido lançado ainda e eu queria ler mais coisas da Jenny Han. E os livros dela estavam bombando na época, tava todo mundo falando sobre isso, e aí eu peguei a série do verão pra começar aqui também. E na época eu não gostei tanto do livro, então eu não sabia se era porque eu tava em ressaca literária, mas eu meio que tinha uma paranoia que era a seguinte, né? Eu gostava muito de Para Todos os Garotos que eu já amei, e eu meio que me sentia na obrigação de gostar da trilogia do verão também, porque senão isso me faria menos fã da autora, menos fã de Para Todos os Garotos. Enfim, né? Era uma paranoia minha e tal. Só que acabou que eu não continuei mesmo com a série, né? Então não era uma coisa que eu tava realmente animada aí pra ler. Sendo que agora que eu fui reler pra começar a ler tudo de novo, né, e continuar com os outros 2 livros, eu não lembrava de quase nada que acontecia. Basicamente nada mesmo. E acontece que na segunda vez agora que eu estou lendo essa história, eu também não gostei do livro. Acredito que o meu maior problema tenha sido a personagem principal, Belle. O livro ele volta um pouco no tempo através de alguns flashbacks, então mostra o verão quando as crianças tinham 11 anos, 12 anos, 14, enfim, porque eles sempre costumam ir pra essa casa da praia em Cousins. E pra mim, o que mais me frustrava lendo esse livro é que eu não conseguia ver a diferença do flashback da Belle de quando ela tinha 11 anos para as atitudes dela do presente momento da história, que ela tinha 15 e ia fazer 16 anos. E isso me irritava ao extremo, porque ela era muito imatura, muito infantil, e ela acha que o mundo gira em torno dela. Na história tem os 2 irmãos, que é o Conrad e o Jeremiah. Eles são irmãos, 1 ano de diferença um do outro, e a Belle, ela é apaixonada pelo Conrad. Ela diz que é o grande amor da vida dela, que ela se apaixonou por ele quando ela tinha 9 anos e até então esse amor ainda prevalece. Porém, a Belle também gosta do outro irmão, que é o Jeremiah. Inclusive, o primeiro beijo dela foi com ele, então ela tem essa consideração por ele também. Mas a história de romance não acaba por aí. Vai acontecer aí um triângulo amoroso, um quadrado amoroso, porque aí chega o Cam na história. E o Cam, eu achei ele o personagem mais injustiçado desse livro todo, porque a não ser pelos momentos de flashback, todo o tempo que eles estão na casa da praia, no presente momento, a Belle passa com o Cam. E chega no final do livro, ela simplesmente fala assim: tchau, não quero mais falar com você, nem vou retornar sua ligação, acabou. E assim, eu também não queria que ele ficasse com ela, porque eu acho que ele merecia coisa melhor, porque durante o livro todo dava pra perceber que a Belle só tava usando ele para fazer ciúmes para o Conrad. E ela tem essa obsessão por ele, né, pelo Conrad. E o Jeremiah, ainda que as características que ela usa pra descrever ele fazem sentido, dão match aí com as atitudes dele. Porém, o Conrad, ele é um grande de um babaca, na minha opinião. Só que a Belle sempre fica falando que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, e eu não consigo entender por quê. Já os adultos aí envolvidos na história, nós temos a mãe dos meninos, que é a Susana, que eu gostei muito do personagem dela também. Porém, né, já imagino o que vai acontecer, não preciso nem pegar spoiler disso.
e a mãe da Belly também, né? Que a Belly também diz odiar ela, tem um relacionamento super estranho com a mãe, mas eu também não entendo por quê, porque a mãe dela não parece tão ruim assim. Um aspecto positivo da história, né? Só pra não ficar falando coisas negativas, eu gostei muito da ambientação. Eu achei muito legal essa coisa de Cousins, né? Era possível, eu conseguia visualizar essa casa da praia, né? E eu achava legal, parecia que eu estava lá mesmo. E toda essa semana tá super tempo estranho, chovendo, então tipo, pensar na casa da praia, sol. E mesmo com o tempo, assim, na vida real, eu conseguia visualizar ele lendo, então eu achei isso muito legal. E me deu muito a vibe DLC, porque no DLC tem as praias, as casas nas praias e tudo mais, então eu gostei muito disso. E eu li que a história segue a vida da Belly desde os 15, 16 anos até os 24. Então isso que meio que me anima a continuar, e porque eu tô fazendo esse vídeo também, né, quando começa alguma coisa eu vou terminar. Eu fico pensando, né, se vai seguir ela até os 24 anos, então ela vai se formar do ensino médio, ela vai pra faculdade, talvez consiga um emprego depois, então talvez tenha esse desenvolvimento da personagem e essa infantilidade dela melhore. É isso que me anima a continuar a série e eu espero realmente não me desapontar. Eu, muito inocente, achei que o segundo livro ia ser melhor que o primeiro, mas acreditem, não é. Pensando no que eu ia falar nesse vídeo, eu basicamente cheguei à conclusão de que é um livro de 250 páginas que quase não acontece nada. A história do segundo livro é basicamente a Belly com o Jeremiah pede ajuda dela porque o Conrad desapareceu, não tá mais na faculdade, não tá indo fazer as provas, nas aulas e tudo mais. E aí o Jeremiah pede ajuda da Belly pra encontrar o Conrad e descobrir onde é que ele tá. Tem uma festa, tem briga, tem alguns flashbacks e a história é basicamente essa. E assim, se o personagem, né, da Belly e do Jeremiah tivessem agido com maturidade, esse livro poderia ter sido resolvido em algumas páginas e, assim, a trilogia poderia ter sido uma duologia. A Belly, ela continua sendo uma mimada e, gente, ela tem quase 18 anos agora, mas nada mudou do flashback de quando ela tinha 11 anos. Ela acha que o mundo gira em torno dela, que todo mundo está ali para servir a grande rainha Belly. E nesse livro, mais do que nunca, o nosso triângulo amoroso fica aí bem presente a história toda. A Belly com essa obsessão dela pelo Conrad. No final do primeiro livro meio que fica ali, a Belly tá junto com o Conrad, ela vai ficar com ele ou não. Eles namoraram por algum tempo, não lembro exatamente, foi alguns meses. Eles acabaram terminando no baile de formatura, porque o Conrad foi um babaca e tudo mais. Só que a Belly, ela não entende que o Conrad não é perfeito. Na verdade, ninguém é perfeito, gente, só que ela fica com essa visão do Conrad, que ele é o garoto perfeito, e tudo pra ela é assim, o meu Conrad. O Conrad de antigamente não faria isso, porque o Conrad de agora não é como ele era antes, e não sei o que, e blá blá blá, e mimimi. Eles acabaram de perder a mãe, só que a Belly, ela fica com essa obsessão de que o Conrad não gosta mais dela como ele gostava antes, não está agindo mais como ele agia quando eles tinham 9 anos. E assim, quando eu digo que tem um triângulo amoroso, é porque no começo do livro a Belly está obcecada pelo Conrad, mas no final ela começa a namorar com o Jeremiah. Eu dou muita risada porque parece muito que eu tô lendo uma fanfic, porque tudo que acontece na história é pra favorecer o romance. Então eu poderia super colocar, vamos supor, Conrad como Harry Styles e o Jeremiah como Shawn Mendes e teria uma fanfic aí do Wattpad perfeita. E assim, se a Belly ela tivesse 13 anos, as atitudes dela seriam justificáveis. Mas ela tem quase 18 anos, ela tá no último ano do ensino médio, Conrad tá na faculdade, Jeremiah também tá aí pra se formar. E as atitudes, assim, não condizem com a idade deles. Principalmente a Belly, né? Porque o meu problema principal aí é a Belly. Pega uma parte do trecho. Eles estão em Cousin e o pai do Conrad quer vender a casa. Então é meio que por isso que eles estão lá. Pra, tipo, não conseguir vender, sendo que eles estão dentro da casa. E aí eles têm a grande ideia de que pra ajudar e a convencer o pai, eles vão dar uma festa. Só que o que acontece, né? Eles dão uma festa, fica uma bagunça e a mãe da Belly chega no outro dia surtando. Aí a Belly diz a seguinte coisa pra mãe dela: "Nós vamos limpar tudo. Esta era a nossa última noite aqui", expliquei. "Você não entende? O Sr. Fisher vai vender a casa. Você não se importa?"
Ela balançou a cabeça, o maxilar tenso, a mãe da Belly no caso. Você realmente acha que ajudou? Se intrometendo? Isso não é problema nosso. Quantas vezes preciso explicar pra você? É problema nosso sim. Susana ia querer que a gente salvasse essa casa. Salvasse a casa dando uma festa que deixou tudo bagunçado. Ia querer super. E essa indecisão da Belly também me irrita muito. Porque ao mesmo tempo que ela se diz apaixonada pelo Conrad, ela ficou altamente chocada que ela não ficou sabendo que o Jeremiah teve uma namorada. Então, tipo, era obrigação dele contar pra ela. É umas coisas que não fazem sentido pra mim. Mesmo agora no final desse segundo livro, ela ficando com o Jeremiah, eu aposto $1 milhão que eu não tenho, que ela vai casar com o Conrad na casa da praia. Eu tenho certeza que o casamento vai ser na praia e que ela vai ficar com o Conrad, sabe? Esse Jeremiah foi só uma pedra no caminho ali para o relacionamento deles, que estava sempre já destinado a acontecer. Bom, eu terminei de ler o terceiro livro, finalmente. E eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu gostei do terceiro livro. Eu tive grandes problemas com os 2 primeiros livros da trilogia, mas esse terceiro livro me surpreendeu muito. E quando eu digo que ele me surpreendeu, na verdade, foi faltando 100 páginas para acabar, que eu realmente comecei a gostar da leitura. Nesse terceiro livro, a história segue os preparativos para o casamento do Jeremiah e da Belly. No começo do livro, a Belly descobre que o Jeremiah traiu ela em uma viagem que ele foi para Cabo com os amigos da fraternidade dele da faculdade. Ela fica um tempo sem falar com ele e tudo mais, um drama aqui, um drama ali. E quando eles decidem conversar sobre o que aconteceu, o Jeremiah pede a Belly em casamento e a Belly, surtada, do nada, aceita. Só que assim, o Jeremiah ele tem 20 anos, ele está estagiando na empresa do pai, a Belly não tem um emprego, ela tem 18 anos, então a família meio que é totalmente contra o casamento, todo mundo surta, e o livro segue todo esse caminho até o grande dia do casamento deles. Só que assim, eu sempre soube que a Belly iria casar com o Conrad, eu nunca nem tava esperando que esse casamento dela com o Jeremiah fosse dar certo. Porque até mesmo quando ela estava noiva do Jeremiah, ela pensava muito no Conrad. Então pra mim, esse casamento já nunca pareceu que ia acontecer mesmo. Inclusive, eu até marquei uma parte que deixa isso bem visível, que a Belly, mesmo quando ela tava com o Jeremiah, ela pensava no Conrad. Teve uma cerimônia em homenagem a Susana, que eles criaram um jardim dedicado a ela. E toda a família foi convidada, né? Compareceu. Só o Conrad que não tinha aparecido ainda, então eles estavam discutindo se ele iria aparecer, se ele não iria aparecer. E aí a Belly diz a seguinte coisa pra mãe dela. Não sabia porque não conseguia simplesmente concordar com ela. Não sabia o que estava me travando. Porque eu acreditava sim que Conrad apareceria. Se não acreditasse, por que teria dedicado cuidados extras ao meu cabelo naquela manhã? No chuveiro, será que teria raspado as pernas não só uma vez, mas 2 por garantia? Teria usado aquele vestido novo e os sapatos de salto que me machucavam se não acreditasse sinceramente que iria vê-lo? Isso ela já noiva do Jeremiah. E uma coisa que me surpreendeu muito nesse terceiro livro foram 2 personagens que eu não gostei nos 2 primeiros livros, mas que nesse, assim, eu mudei minha opinião 100% completamente em relação a eles. A primeira foi a Taylor, a amiga da Belly. Eu não gostava muito dela no primeiro e no segundo livro, eu achava ela bem superficial, mas na verdade eu percebi nesse terceiro livro que foi porque a Belly nunca deu abertura para que essa amizade dela fosse mostrada na história, né? Porque a Belly, nos 2 primeiros livros, ela era obcecada pelos meninos e a casa de praia, ela simplesmente esquecia da Taylor. Então a gente nunca teve muito dela, elas brigavam muito, então acho que por isso que eu tinha essa visão negativa da Taylor. Mas nesse terceiro livro que a Belly precisa muito dela, né? Se não fosse a Taylor nesse terceiro livro, a Belly não teria ninguém pra falar com ela, ajudar ela, nem nada. E a Taylor deu vários conselhos e fez várias coisas muito legais, então a minha opinião mudou completamente. E o segundo personagem, eu não imaginava que eu ia estar falando isso aqui, mas foi o Conrad. Eu gostei dele no terceiro livro e eu meio que fiquei pensando, porque no terceiro livro eu achei o Conrad muito maduro já. E aí eu cheguei à conclusão de que talvez no livro 1 e no livro 2 ele tinha sido um chato com a Belly e com os outros personagens, porque ele também, assim como eu, não aguentava a infantilidade dela. E claro, várias coisas que ele fez ainda não concordo. Mas nesse terceiro livro ele surpreendentemente não me irritou, eu até gostei dele na história. Se eu tivesse que avaliar os livros e colocar eles em um ranking, eu dei 3 estrelas pro terceiro livro, 2 estrelas pro primeiro e 1 estrela pro segundo. Eu realmente não gostei do segundo livro. Achei super que essa trilogia poderia ter sido uma duologia. E se eu tivesse que dar uma nota pra série toda,
eu daria 2 estrelas. Essa não é uma série que eu vou recomendar e eu fico pensando que eu tive sorte de ler essa trilogia depois que eu li Para Todos os Garotos, que eu já amei, porque se eu tivesse que ler Para Todos os Garotos depois da minha experiência com essa série, talvez eu ficaria com o pé atrás, com um pouco de medo de ler e pensar que talvez eu não fosse gostar e que eu teria os mesmos problemas que eu tive com a trilogia do Verão. Mas assim, a escrita da Jenny Han teve uma mudança absurda entre a trilogia Verão e a série do Para Todos os Garotos, que eu já amei. Eu não pesquisei sobre a trilogia do Verão, a diferença de tempo de publicação de um livro de outro, se a Jenny Han já tinha escrito tudo quando ela publicou o primeiro livro, porque até mesmo na trilogia do primeiro pro terceiro livro já teve muita diferença de escrita. Até questões de tipo informação desnecessária, informação extra que não precisava estar ali, sabe? Não estava agregando nada. No terceiro livro isso foi bem diferente. E até por isso, talvez, que a minha experiência tenha sido melhor do que com os 2 primeiros. E como eu sempre falo, né, que eu sou uma pessoa chata que não desiste de leitura, eu leio até o final, mesmo que seja na força do ódio, porque no final eu posso acabar me surpreendendo, e essa trilogia é a prova viva disso. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixa aqui nos comentários se você já leu a trilogia do Verão. Eu vejo que tem muita gente que ama, mas tem muita gente que odeia, né? Não tem um meio termo aí. Então deixa aqui a sua opinião sobre essa história. Então foi isso, gente. Até a próxima. Tchau!